Provavelmente você já ouviu os termos macho alfa e macho beta, que identificariam nas sociedades humanas e de animais também aqueles machos dominantes, aqueles que são os líderes do grupo, são os que têm mais fêmeas, que têm mais relacionamentos sexuais, enquanto os outros seriam os retraídos, os que servem, os que estão numa escala mais baixa. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o atentado e que provavelmente envolveu algo do gênero, essa noção de dominância sexual e de pessoas frustradas, de homens frustrados que são chamados de incels. Aos poucos tem se delineado melhor esse cenário e realmente parece que envolve essa questão sexual, essa questão de masculinidade e de frustração nesse papel social das pessoas. Só que nesses grupos de incel, nesses grupos de homens frustrados sexualmente e socialmente, há uma definição muito mais ampla envolvendo esses patamares de masculinidade. Eles não têm apenas essa divisão entre macho alfa e macho beta, mas também há outras definições. Existe para eles também o macho ômega, que é no qual eles se enquadram, ou que eles acham que se enquadram, que não tem esse papel de masculinidade, são pessoas excêntricas, que têm interesses particulares e que se relacionam em grupos de outros homens também, né? São pessoas que gostam de quadrinhos, que gostam de jogos de videogames. Acho que estaria mais para esses nerds mesmo, pessoas que vivem numa subcultura, que não tem esse perfil de masculinidade que é exigido na sociedade para que se destaque e que atraia as mulheres. Eles também criaram outras definições, como o macho gama, que seria uma pessoa invisível na sociedade, que é alguém que não é nem bem visto nem mal visto, alguém que simplesmente plana aí, que passa despercebido. E também para eles existem o macho sigma, que é alguém manipulador, alguém perigoso, que usa da dissimulação para enganar as pessoas e manipular as pessoas. Então teria esses vários níveis aí, o alfa, o beta, o gama, o sigma e o ômega, e esses incels seriam esse ômega, pessoas criativas, pessoas brilhantes, mas que não são reconhecidas pela sociedade e que não são valorizadas. E como consequência também não atraem mulheres, são solitários e vivem uma vida miserável por causa disso. Eles sentem que merecem atenção, mas não recebem no final. Talvez por essa lógica, boa parte dos artistas intelectuais estariam nessa categoria, mas o que diz a ciência? O que diz a psicologia sobre isso? O fato é que essas definições de macho alfa, beta, sigma, gama, ômega, delta, o que tiver, não é reconhecido pela ciência. Eles não identificam nenhum tipo de papel social definido para os homens. O que eles dizem, o que os psicólogos dizem, é que a sociedade humana é muito mais complexa do que isso, não há papéis tão definidos assim. Alguém que seja um macho alfa no mundo empresarial, no mundo corporativo, se estiver num presídio, se estiver no Carandiru, por exemplo, não terá um papel predominante, será alguém inferior lá dentro. Haverá um outro líder dominante nesse cenário e vice-versa também. Às vezes o narcotraficante, que é o líder no submundo do crime, se estiver em um outro contexto, não terá o mesmo papel. Então não dá para dizer que em nossas relações humanas, alguém que é o líder num contexto será líder em outro, ou alguém que se destaca em um universo terá esse mesmo papel de destaque em outro universo. Há diferentes contextos, então você não pode aplicar isso em todos. Mas o que a gente pode perceber é que geralmente essas definições aí elas fazem muito sentido num contexto específico, que é o ambiente escolar, que é na escola, no ensino médio, quando os jovens, os adolescentes sentem que tem que provar alguma coisa para os outros, sentem que tem que demonstrar o seu mérito. É um grande jogo de exposição e de reconhecimento. Então, nesse período que é tão crítico na adolescência, os jovens se sentem muito inseguros e alguns deles se sentem muito frustrados por causa disso, porque realmente não conseguiram expor o que eles acham que tem de qualidades. Ainda mais nessa época de redes sociais, talvez a pressão seja maior ainda, porque você está constantemente se expondo, constantemente aguardando um retorno das pessoas, aguardando a aprovação das pessoas, receber os likes, receber os coraçõezinhos. Então as pessoas têm essa pressão constante de mostrar que são boas, de mostrar que têm valor, de mostrar que são atraentes para o sexo oposto, e isso gera uma grande insatisfação coletiva, né? Eu cresci numa época em que não havia redes sociais, então havia essa frustração, obviamente, né? Ainda mais quando você não tinha toda essa atratividade, né? Quando você não era tão popular assim. Eu sempre fui muito reprimido, sempre fui muito introvertido, então havia essa frustração, obviamente, mas foi uma fase. Então depois de um tempo você passa isso e você se adequa, né? Você passa
a se relacionar com as pessoas e passa a ter uma vida normal. Mas hoje, como há rede social e como ela agrega essas pessoas, né, como é mais fácil você encontrar pessoas parecidas com você e você se reúne nesses grupos, a tendência a se radicalizar, a tendência a encontrar culpados para você poder extravasar seu ódio, sua raiva, sua frustração é muito mais fácil hoje. É por isso que você tem esses núcleos, né, de extrema-direita, esses núcleos de extrema-esquerda, esses núcleos de misóginos, extremistas, de pessoas que não gostam de judeus, que não gostam de negros, então eles vão se concentrando nessas bolhas de raiva e de frustração. É muito mais fácil causar estrago. Por fim, embora a gente fale que nesses papéis aí sociais, como eu te disse, de macho alfa, beta, gama, não tenha nenhum respaldo científico, não tem nenhum respaldo da psicologia, o que se sabe é que muitos dos nossos comportamentos sexuais e de atração são instintivos, são primitivos, então as pessoas têm certos padrões e certos comportamentos e certos aspectos que a gente leva em consideração inconscientemente na hora de escolher um parceiro, na hora de escolher uma parceira. Então, no caso dos homens, o que se diz é que as mulheres tendem a procurar homens mais altos, né, pois isso demonstra uma certa superioridade genética, talvez. Homens com faces mais quadradas, com vozes mais roucas, mais profundas, homens com vozes muito finas tendem a não ser muito atraentes para as mulheres, mas no geral, na sociedade humana, na nossa vida humana, homens que são empáticos e homens que tendem a se articular melhor e a se relacionar emocionalmente melhor com as pessoas tendem a ter uma vantagem na vida. Homens que são muito truculentos, fortões truculentos, podem até chamar atenção fisicamente, mas no convívio cotidiano eles não são muito atraentes para as mulheres, não. Bem, eu acho que as mulheres podem dizer o que elas acham atraentes mais do que os homens, mas no geral esse padrão de homem agressivo, violento, dominador, não é tão atraente quanto se imagina. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês conhecem essas definições aí, essas divisões aí falsas, né, mas que são usadas. E o que você pensa sobre isso? Como é que você pensa que funciona essa dinâmica de atração entre homens e mulheres? Se existe algum tipo de padrão que é mais bem aceito nos relacionamentos? Se há algum tipo de característica que se destaca mais na hora de criar relacionamentos, na hora de criar vínculos? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!